aulas de funções inorgânicas, hoje nós iremos fazer os exercícios que abordam o assunto ácidos. Na sua apostila, por gentileza, localize a página de número 4. A primeira questão diz o seguinte, olha lá, vamos lá. A dissociação iônica, o que é dissociação? Dissociação é quebrar a molécula, né? Na presença da água, você desestrutura, você separa. A dissociação iônica e a ionização dos ácidos, dissociação, aqui a gente vai ver que são as bases. Eletrólitos são processos reversíveis, pois os íons produzidos se unem novamente para formar as unidades elementares que os originaram. Quando se estabelece relação entre as unidades elementares não dissociadas ou não ionizadas e os íons formados, pode-se definir o grau de dissociação iônica. Max, você me ensinou isso ontem, isso. Grau de dissociação significa a relação entre o número de moléculas que foram ionizadas e o total de moléculas. Dessa forma, após a ionização de um ácido, observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer é escrever essa informação. Ó, vou chamar a molécula ionizada de... Vou chamar a molécula ionizada de X. Ó, a ionizada eu vou chamar de X. E a não ionizada eu vou chamar de Y. Um é o quádruplo da outra. Então, o que significa isso aqui? O X vale 4Y. É o quádruplo. Se fosse o triplo, você colocava 3. Quando a gente vai calcular o alfa, a gente calcula como? Grau de ionização, vamos lembrar bem aqui. Vou escrever aqui embaixo para você lembrar. Número de moléculas ionizadas, dividido pelo total de moléculas. Pelo total das moléculas. Então, o que é que eu vou fazer para descobrir o grau de ionização? Eu tenho quantas moléculas ionizadas? Eu tenho 4Y. Sobre quanto que tem o total de moléculas? O total de moléculas vai ser 4Y, que foram as ionizadas, mais Y, que são as que não foram, 5Y. Então, vai ficar 4Y sobre 5Y. Você pode cancelar o Y com o Y. Ao dividir 4 por 5, você vai encontrar 0,8. Em porcentagem, o que é 0,8? Porcentagem é 80%. Vamos lembrar, aqui a resposta vai ser na primeira questão, letra C, mas eu queria lembrar uma coisa contigo. Quando a gente for analisar o grau de ionização, vamos relembrar. Acima de 50%, o ácido é forte. Entre 5 e 50, ele é moderado. E abaixo de 5, ele é fraco. Neste exercício, ele não pediu para você classificar, ele já deu a classificação. O que ele queria que você fizesse era calcular o grau de ionização. Então, como é que eu faço? Número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas. Questão de número 1, letra C. Tudo bem? Na questão de número 2, eu trouxe aqui uma imagem aqui à sua direita, você deve estar percebendo. Isso aqui é o comportamento do hidrogênio. O hidrogênio ele tem como característica a presença de apenas um elétron. Então, ele não tem, na sua composição ou na sua estrutura, estabilidade. A gente já aprendeu que para o hidrogênio ser estável, ele necessitaria ter 2 elétrons para ficar com a configuração de um gás nobre, mais especificamente o hélio. Mas nesse exercício ele diz assim, ó, as séries de ácidos dadas, qual apresenta a classificação dentro do critério do número de hidrogênios ionizáveis? O número de hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que na estrutura estão ligados aos oxigênios. Para você contar isso aqui, você precisa estar ligado ao oxigênio. Todas as vezes que eu olhar para uma estrutura, eu vou contar o número de hidrogênios e vou descobrir. Só que tem o seguinte, este exercício ele traz uma família que é extremamente importante a gente lembrar, que é a família do fósforo. O fósforo forma 3 oxiácidos, H3PO4, que é o ácido fosfórico, o H3PO3, que é o ácido fosforoso, e o H3PO2, que é o hipofosforoso. Este tipo de informação é relevante porque normalmente a exceção ela é dada nos exercícios. Então, o que é que a gente precisa saber? O hidrogênio ser ionizável, ou seja, para você colocar na molécula, para colocar essa estrutura na água e ela quebrar, para saber quantos hidrogênios você vai liberar, é necessário que o hidrogênio esteja ligado a quem? Ao oxigênio. Sem estar ligado ao oxigênio, não vai haver hidrogênio ionizável. Eu poderia até representar aqui isso para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, o H3PO4, ele libera 3 hidrogênios.
O H3PO3 ele libera apenas 2 hidrogênios e o H3PO2 libera apenas um hidrogênio. Você poderia me perguntar, por que é que eles só liberam desse jeito? Eles só liberam desta forma, meus amigos, porque eles precisariam estar ligados ao oxigênio para fazer essa liberação. Então, se eu pegar, por exemplo, H3PO4, não tem problema que já liberou 3. Eu queria saber, Banks, por que é que o H3PO3 só libera 2? Ó, vou desenhar aqui o ácido para você visualizar a sua forma estrutural. E você vai entender o que eu estou falando. Olha aqui. Olha aqui, ó. H3PO3. Quantos hidrogênios você tem ligado direto ao oxigênio? Apenas 2, ó. Esse aqui não está ligado direto ao oxigênio, tá? Então, eu vou ter apenas 2 hidrogênios ionizáveis. A mesma coisa acontece com o H3PO2. Quando você faz o H3PO2, aqui é o H3PO3, ó. Ácido fosforoso só tem 2 hidrogênios ionizáveis. O H3PO2 ele tem o mesmo aspecto a ser visualizado. Aqui o fósforo, está aqui a dupla ligação com o oxigênio, aí você tem aqui o O com o H. Só que aqui embaixo o hidrogênio está direto com o fósforo e o hidrogênio está direto com o fósforo. Você só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, por isso que você só tem um hidrogênio ionizável. Então, nessas estruturas aqui, ele quer que você coloque, ó, qual apresenta a classificação dentro do critério de ionizáveis. Todos iguais. Vamos ver aqui. Ó, HNO3 tem 1, HNO2 tem 1, H2S tem 2. Então, isso aqui não serve. Ele quer que todo mundo tenha a mesma situação. H3PO4, 3. H3ASO3, 3. H3PO3, 3. H3PO3, ó aqui o danado para não derrubar, ó. Esse aqui só tem quantos? Esse aqui só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Letra C, H2SO4, 2. H2S2O8, 2. H2CO3, 2. HMNO4, 1. É que todo mundo seja igual. Letra D, H2CRO4, 2. H3SO4, 3. Pode parar. A eliminação, amigos, vai ser a última. Vamos ver aqui, ó. Vou começar do final. H2CO4, 2. H2SNO3, 2. H2CR4, 2. E o H3PO3, 2. Então, não esqueça, ó, aqui que eu estou chamando sua atenção, que a família do fósforo, ela é muito cobrada nessas questões, por quê? Porque você olha para cá, você vê 3 hidrogênios, você não correu o risco de dizer que todos são ionizáveis, tá bom? H3PO3, 3 hidrogênios. H3PO3, H3PO4, 3 hidrogênios. H3PO3, apenas 2. E o H3PO2, apenas 1. Então, a questão de número 2, nós iríamos marcar, para efeito de hidrogênios ionizáveis, a letra E. Lá na questão de número 3, nós temos uma questão longa, do Enem. Esses textos do Enem, por favor, não se assustem com esses textos. É muito comum o Exame Nacional do Ensino Médio trazer um texto gigantesco para fazer algum tipo de pergunta que nada tem a ver com o que ele apresenta para você. Ele te dá aqui 4 estruturas, aí ele coloca lá, ó, NaHCO3. Você sabe quem é NaHCO3? NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. Aqui ele nos dá o H2CO3, que é o ácido carbônico. Aqui nós temos a formação do ácido carbônico. E aqui nós temos no item 4 a ionização do ácido nítrico. Bom, vamos ver aqui o que ele traz para nós. Eu vou ler esse texto, mas eu já antecipo. Não se preocupe com textos muito longos. Isso não vai fazer mudança na sua vida, não, tá bom? Fica tranquilo, vamos lá. As misturas efervescentes em pó ou em comprimido são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou cítrico, que reagem com o sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio. Acabei de citar ele aqui. Quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas. Amigos, até aqui não existiu nenhuma informação que fosse relevante na nossa resolução do exercício. Ele diz assim, liberação de íons, formação de ácido, aí sim. Liberação de íons, aí sim. Formação de ácido, liberação do gás, gerando efervescência. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura na água em que foram omitidos os estágios de agregação. E H3+, é o ácido cítrico. O ácido cítrico é presente, por exemplo, no limão, na laranja.
Aí ele pede para você dizer o seguinte, ó, a ionização, a dissociação e a formação de ácido, bem como a liberação de gás, acontecem onde? Vamos pegar um de cada vez. Ó, se você não tivesse lido nada, tivesse começado daqui, ó, já era o suficiente. Tá? Se você tivesse começado daqui, olhar para cá e verificar o que ele está perguntando, já era o suficiente. Mas a gente faz a leitura por uma questão de educação, necessariamente, às vezes, pode acontecer, mas é muito pouco provável que esses textos longos sejam relevantes na hora da resolução. Então, vamos lá. Lá na primeira, você tem o bicarbonato de sódio, tá vendo? O que aconteceu aqui? Você teve uma quebra, tá vendo? Houve uma quebra. Se esse nosso amigo aqui sofreu uma modificação como essa, ele sofreu dissociação ou ionização. Neste caso aqui, ele sofreu uma dissociação iônica, uma quebra dessa estrutura na presença de quem? Na presença da água. Para acontecer isso, tem que ser água. Banks, por que é que não é ionização? Não é ionização porque eu não tive liberação de hidrogênios aqui. Se eu tivesse tido liberação de hidrogênios, como lá no item 3, tá? como lá no item 4, perdão, que a gente tem aqui, ó, teria sido ionização. No segundo, você tem o ácido carbônico, tá vendo? Liberando água e CO2. Liberando água e CO2. Por gentileza, desliga o seu microfone. Ácido carbônico tem liberação de água e CO2, você está procurando a liberação de gás, então essa daqui seria a liberação de CO2, no item 2. Libera CO2. No item 3, ele traz para nós HCO3, H+, o que é que você está fazendo bem aqui? Você está formando um ácido. Você está formando quem? Você está formando o ácido carbônico. Você forma o ácido carbônico. Vanks, onde é que eu encontro o ácido carbônico? Nas bebidas gaseificadas, tá? Por exemplo, na Coca-Cola. E por último, o que é que a gente tem aqui? Tem liberação de hidrogênio? Quem libera hidrogênio nessa estrutura na presença da água sofreu ionização. Veja, uma questão do Enem que às vezes o aluno olha para o tamanho dela, vê um monte de equação e acha que não vai conseguir fazer. Você conseguiu fazer. Aqui, ó, no primeiro eu tive a dissociação. Por quê? Não foi ionização, porque eu não tive liberação de hidrogênio. Na segunda, eu tive água mais CO2, eu liberei água e CO2. Liberei gás, dióxido de carbono. Na terceira, eu formei um ácido. Na terceira, a gente formou quem? O ácido carbônico, o H2CO3. E por último, quando eu tive a liberação de H+, quando existe a liberação de H+, eu tive nesse momento a ionização. Neste caso, eu iria fazer, na questão de número 3, a opção pela letra E. Tá? Opção pela letra E. As crianças aqui do lado estão felizes porque você conseguiu resolver essa questão. Na questão de número 4, nós temos o seguinte. Os ácidos orgânicos, vamos ver se você lembra o que é um ácido orgânico? Ontem eu lhe ensinei. Ácido orgânico é aquele que tem a presença de quem? A carboxila. Ácido orgânico tem a presença da carboxila. Comparados aos inorgânicos, os inorgânicos não têm a carboxila. São bem mais fracos. No entanto, a presença de um grupo constituinte ligado ao átomo de carbono provoca um efeito sobre a acidez da substância devido a uma maior ou menor ionização. Aí ele deu vários ácidos e perguntou quem é o mais fraco e quem é o mais forte. Deixa eu te dar algumas dicas importantes. Bom, quando você trabalha com estruturas como os monoácidos carboxílicos, monoácido, o que significa isso? Uma só estrutura de hidrogênio. Monoácido carboxílico seria o quê? Você tem COH. Quando você tem isso aqui, para você saber quem é mais forte ou mais fraco, menor cadeia, presta atenção, menor cadeia, você tem o ácido mais forte. Menor cadeia, você vai olhar o tamanho da cadeia. Quanto menor a cadeia, mais forte será o ácido, tá bom? Ácido mais forte. E outra coisa, se dentro desses ácidos você tiver a presença do flúor, do cloro, do bromo, isso aqui são quem? Família 7A. Isso aqui também deixa o ácido mais forte. Tá? Então, esses são os dois critérios quando você for analisar os ácidos orgânicos. Quais são? Os ácidos com cadeias longas são ácidos fracos. Quando a cadeia é menor, eles são fortes. Se dentro desse ácido eu encontrar alguém aqui, como esses elementos da família dos halogênios, família 7A, flúor, cloro, bromo,
ele é mais forte do que se eles não estivessem presentes. Então, vamos pensar aqui. Olha os ácidos que ele nos deu. Esse primeiro aqui tem cloro. Ele não é fraco. Aqui tem cloro. Ele também não é fraco. Aqui tem cloro. Esse aqui não tem ninguém. Esse aqui tem flúor. A conclusão, quem é o mais fraco? Olha como você é inteligente. Pela presença do cloro aqui, 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 e do flúor aqui, significa dizer que este que está aqui, sozinho, o que é que vai acontecer? Sem a presença de flúor, cloro, bromo, esse aqui é o mais fraco que eu tenho. CH3COH, também conhecido como ácido acético, né? Ou ácido etanóico, é o mais fraco. Esse nosso amiguinho aqui é o mais fraco. Bom, agora eu vou procurar quem? Eu vou procurar o mais forte. Bom, para eu achar o mais forte, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar a cadeia mais curta. A cadeia mais curta é aquela que tem menor número de carbonos. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, o critério de tamanho da cadeia não vai me ajudar. O que é que eu vou ter que procurar? Eu vou procurar em relação à eletronegatividade desses elementos. Quem é que eu tenho aqui? Lá na família 7A, na tabela periódica, a distribuição é assim, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Então, aqui, quem vai ser o mais forte é quem está ligado a quem? Ao nosso amigo flúor, que tem uma grande eletronegatividade. Então, a minha resposta seria o mais fraco, CH3COH. O mais forte, aquele que tem a presença do flúor. Eu não consigo fazer com que os outros sejam mais fracos ou mais fortes em função do tamanho da cadeia. Está todo mundo com 2 carbonos. Então, a minha resposta aqui seria quem? Aqui o CH3COH e aqui o CF3COH. Lá na letra D, por gentileza, marque essa alternativa. Na questão de número 5, a sua apostila diz assim: mesmo em locais não poluídos, a chuva contém ácido carbônico, H2CO3. Em locais poluídos, passam a estar presentes o ácido nítrico. Ó, eu vou anotar aqui os ácidos que ela está falando aqui. O ácido nítrico, o ácido sulfúrico. Bom, ela citou 3 ácidos importantes aqui no texto. Dão origem a um fenômeno conhecido como chuva ácida. O que acontece na chuva ácida? A chuva ácida ela vai ter como característica a presença de pH mais baixo. Tá? Considerando-se os ácidos citados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente de força. Bom, eles são o quê? Esses meus amigos são oxiácidos. Existe uma regra que é a seguinte: para os oxiácidos, você vai pegar o número de oxigênios e vai diminuir o número de hidrogênios. Se essa resposta der 2 ou mais, esse seu oxiácido ele é forte. Se nessa diferença você encontrar 1, ele vai ser moderado. Se nesse cálculo você encontrar 0, esse seu oxiácido vai ser fraco. Lembra que a gente aprendeu ontem? Os oxiácidos têm presença de oxigênio, os hidrácidos não. Qual é a regra para os hidrácidos? Quem são os fortes? HCl, HBr, HI. Quem são os moderados? HF. E o resto dos hidrácidos? Tudo fraco. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Então, esses ácidos que a gente tem. Então, aqui, ó. H2CO3 vai ser o quê? H2CO3 vai ser 1 menos 1, o H2CO3. Vai ser moderado. HNO3, 2, ele vai ser forte. H2SO4, H2SO4, 4 menos 2, 2, ele vai ser forte. Bom, aí o que é que ficou? A gente saber entre o H2SO4 e o HNO3 qual é o mais forte. A família dos hidrogênios, em relação a dos enxofres, o ácido nítrico é mais forte que o ácido sulfúrico. Eu teria como relação da ordem crescente de força H2CO3, depois H2CO4 e, por último, o HNO3. Eu iria procurar marcar nessa questão a letra B. Na questão de número 6, outra questão do Enem, ele traz aqui um texto longo, para variar. Eu já vou, de novo, eu vou ratificar o que eu falei com você. Se você ler daqui para baixo, você já resolve o exercício. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que a questão fosse desse jeito.
Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados confere mais acidez às águas da chuva? Ou seja, o fenômeno da chuva ácida. Não tem problema. A gente vai ler o texto, mas é só para mostrar para você que não há necessidade de você se desesperar com textos longos do Enem. Falar em Enem, as inscrições já estão abertas. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais a chuva ácida. Os ácidos geralmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Vanks, como é que eu sei esses nomes? Eu já te ensinei. Tu tem que fazer o NOx do elemento central. Se tiver 7, ico. 5 ou 6, ico. 3 ou 4, oso. 1 e 2, uposo. Aí ele diz, esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre, gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ácida ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Isso aqui tudo, não vai interferir em nada na nossa resolução. Não desconsiderando toda a capacidade do autor da questão, mas ele não precisa dele. Aí ele diz assim, se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados conferem maior acidez às chuvas? O que eu vou fazer aqui? Lá na letra A, você tem o HNO3. Eu vou fazer assim, eu vou lembrar contigo aqui, a gente tem que fazer o número de oxigênios, né? Número de oxigênios menos quem? Número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Tá? Bom, aqui, HNO3, 3 menos 1, 2. E aqui, 2 menos 1, aqui eu tenho um forte e um moderado. A letra B, 4 menos 2, 2, ele é forte. 3 menos 2, 1, ele é moderado. H2O3, 3 menos 2, 1, ele é moderado. 2 menos 1, ele é moderado. Você vai fazendo as contas para saber onde é que tem os mais fortes. Letra D, H2O4, 4 oxigênio menos 2 hidrogênio, 2. 2 é o quê? Forte. 3 menos 1, 2, forte. H2CO3, 3 menos 2, 1, moderado. Moderado. E o outro, 3 menos 2, 1, moderado. Amigos, qual grupo dos ácidos vai te oferecer maior acidez? Os ácidos mais fortes. Quais são aqui? Forte, moderado, moderado, moderado. E aqui, na letra D, eu tenho 2 fortes. Eu iria marcar aqui. Veja como é possível se acertar uma questão do Enem sem muita dificuldade.